Vou procurar ser bem rápido naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Antes de vir para casa, Damares a gente está sentado na mesa lá, conversando, e ela me perguntou: o que você vai pregar? Eu falei: eu vou pregar sobre Cristo. Eu vou pregar sobre Cristo. Mas tem mais alguma coisa? Não, vou pregar sobre Jesus. É a mensagem principal da palavra. É uma mensagem muito simples, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, mas nós precisamos entender que o Evangelho, ele é simples. Somos nós quem complicamos, quem dificultamos, quem colocamos impedimento nas coisas. O Evangelho de Jesus, ele é simples, ele é puro, ele é verdadeiro, ele é suficiente. E nós que queremos colocar muitos incrementos naquilo que já é suficiente. Mas nós vamos entender nessa noite que Jesus é suficiente, amém? Esse texto que nós lemos fala do início do ministério de Jesus. E para adiantarmos, nós vemos que André, irmão de Pedro, ele ouve de João Batista: eis aí o Cordeiro de Deus. E imediatamente André começa a seguir Jesus. Mas no verso 38, da qual nós lemos: e Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, Jesus, ele sempre percebe quem está seguindo ele, irmãos. Ele sempre está atento para quem está atrás dele. Às vezes nós achamos que Jesus está de costas para nós, não, mas ele parece que Jesus tem, você vai entender, parece que Jesus tem olho nas costas. Ele sabe quem está seguindo ele. Jesus sempre percebe quem o está seguindo. E no verso 38 também, na parte B, Jesus pergunta: o que vocês estão buscando? O que vocês estão buscando? E nós precisamos olhar para dentro de nós e ver o que nós temos buscado em Jesus. Nós temos buscado Jesus, ou nós temos buscado aquilo que Jesus pode nos oferecer? Se nós estamos seguindo Jesus de fato, o que nós estamos buscando? E o interessante é que a resposta dos discípulos, que um deles era André, eles disseram: mestre, onde você mora? E onde você mora é uma pergunta que soa como: mestre, eu não quero simplesmente te seguir, eu quero conhecer a sua casa. Eu não quero simplesmente seguir os seus passos, eu quero saber aonde o Senhor mora. Eu quero te conhecer no íntimo, eu quero te conhecer no particular. Para aqueles discípulos, eles entenderam que ouvir falar do Cordeiro de Deus não era suficiente. Eles queriam conhecer de perto, eles queriam ter intimidade, eles queriam ter proximidade com o Messias. E a primeira palavra que o Senhor ministra no meu coração é: nós vamos deixar de ser seguidores e vamos ser íntimos do Senhor. Nós não vamos simplesmente seguir, acompanhar os passos, não. Nós vamos ter intimidade, nós vamos olhar nos olhos, nós vamos conhecer a morada, nós vamos conhecer a casa, o quarto, a cozinha, nós vamos conhecer as sandálias, nós vamos vestir as camisas de Jesus. Porque se nós olharmos para os seguidores, nós vamos ver que a multidão também seguia Jesus, e foi a mesma multidão que ordenou: crucificam. Então nós precisamos entender que Jesus não nos chamou simplesmente para ser seguidores.
Jesus nos chamou para ser íntimos. Para ser íntimos. Para ter intimidade, para relacionar. Para dar um bom dia, para dar uma boa noite, para orar todo dia. Assim como nós necessitamos de beber água, assim tem que ser a nossa vida com Jesus. Nós precisamos beber todo instante. Quem não bebe água morre, quem não se alimenta morre. Você sem Jesus morre, eu sem Jesus morro. Então será que nós temos buscado a morada de Jesus? Ou nós temos buscado o favor de Jesus? Será que nós temos buscado a casa de Jesus? Eu não estou falando dessa casa, eu estou falando daquela casa que já está preparada. Ou nós temos buscado o favor de Jesus? Calabra calabassuri micaia, durier que anda calabassiri miqueria. Ah, Jesus. No versículo 39, ele disse: vinde e vede. Jesus, ele sempre abre a porta da sua casa para quem tem interesse de conhecer a sua morada. Jesus não fecha a porta para quem tem interesse de conhecê-lo. Talvez eu possa ser mal educado e não te receber na minha casa, mas Jesus, a porta está sempre aberta, irmão. A porta está sempre escancarada. Ela é estreita, mas está aberta. Ela é apertadinha, mas está aberta. O caminho do mundo é largo. A porta com Jesus é apertadinha, é acochada, é um grudado no outro, mas ainda está aberta. Ainda está aberta. Você pode entrar por essa porta hoje. Ela ainda está aberta. Calabra sirier que anda a calabassúria. A porta do mundo é espaçosa, é larga, é confortável, é fácil. Mas como já foi falado aqui desde a abertura do louvor que nosso irmão Igor louvou, essa porta um dia vai fechar. Mas nós vamos estar do lado de dentro, amém? Nós não vamos estar do lado de fora, não. Nós vamos ser como as 5 virgens prudentes, não como as tolas. Nós vamos ter reserva. Nós vamos ter reserva de azeite. Nós vamos estar do lado de dentro. Hoje é dia de entrar para dentro da porta estreita, meu irmão. Jesus, ele disse: aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. E nós precisamos entender algumas coisas. Não busque Jesus com intenções erradas. Tem muitas pessoas, muitos de nós, que buscam a Jesus por interesse, que buscam a Jesus para Jesus dar uma cura. E eu não estou dizendo que Jesus não pode. Que busca Jesus para Jesus abrir uma porta de emprego. E eu não estou dizendo que Ele não pode abrir a porta de emprego. Ele pode, Ele faz, Ele é Deus. Mas o desejo de Jesus é muito maior do que isso, irmão. Isso é muito pequeno. Buscar a Jesus para Jesus nos dar algo, isso é baixo demais. É baixo demais. O preço de sangue foi muito alto para eu buscar Jesus, para Ele colocar dinheiro no meu bolso. O preço de sangue é muito maior do que uma cura, do que um milagre, do que uma resposta. Será que nós conseguimos sentir a simplicidade do Evangelho de Jesus? A simplicidade do Evangelho de Jesus. Nós vamos ver no verso 38 que eles chamam Jesus de mestre. Mas já no verso 41, André já apresenta
a Jesus como Messias, como Cristo. Nós vemos que André e o outro discípulo, eles passam praticamente um dia com Jesus. Desde o dia que eles ouviram de João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus, eles começam a seguir Jesus. Jesus leva eles para dentro da casa. E quando leva para dentro da casa, eles têm a revelação de que ele não era simplesmente um mestre. Ele era o Cristo, ele era o Salvador, ele era o Messias, ele era o desejado das nações, ele era o amado da nossa alma, ele era o amado de milhares, ele era o mais belo, ele era aquele que todos anseiavam pela sua vinda. Israel esperava, anseiava pelo Messias, e eles tiveram a revelação do Cristo. E André, então, corre até o seu irmão Simão, Pedro, que nossa irmã Cláudia ministrou com excelência na última quarta-feira, ou penúltima, não sei. E a mensagem de André para Simão foi: já achamos o Messias. Se eles já acharam o Messias, é porque eles estavam procurando, eles estavam esperando, eles estavam desejando pelo Messias. Jesus sempre irá se revelar para quem está buscando por quem Ele é. Se você está buscando Jesus por quem Ele é só questão de tempo. Ele irá se revelar a você, Ele irá te visitar nas madrugadas, Ele vai te dar experiência, Ele vai te batizar com o Espírito Santo, Ele vai te dar dons, Ele vai te usar. Basta buscar por quem Ele é. Yeshua. Para quem está buscando os milagres, só vai receber o milagre de Jesus. Mas para quem busca a morada, vai conhecer quem Ele é de fato. Se você busca Jesus, para quem que Ele pode te dar, Ele pode te dar e ficar por isso mesmo. Mas se você busca a morada, você vai ter a revelação do coração. Você vai conhecer Ele de perto. Você vai morar onde Ele mora. Você vai estar onde Ele está. Mas tem alguém me entendendo? Pelo amor de Deus. Buscamos a Jesus por quem Ele é e não por o que Ele pode dar. Ele vai se revelar a nós. Quantas pessoas nas passagens bíblicas, se você ler os evangelhos, receberam a cura de Jesus, mas não era íntimo de Jesus? Dos discípulos, 12, mas ele tinha 3 que eram mais chegados e tinha um que reclinava no peito. Nós vamos buscar intimidade com Jesus, amém? Em apenas um dia, eu não estou falando de uma caminhada ministerial de 10 anos, de 15, de 5 anos, não, estou falando um dia, que André ficou com Jesus na casa dele, foi o suficiente para saber que ele era o Cristo, e ainda chamar o seu irmão para conhecer a Jesus. Em apenas um dia que André passou com Jesus, foi suficiente para ele ter a revelação de quem Jesus era e para chamar o seu irmão para perto ainda. A primeira coisa que André fez depois de conhecer a Jesus foi chamar o seu irmão, que era Pedro, Simão. A primeira coisa, e eu tenho uma palavra carregada de Deus para os nossos corações. No dia que Deus me deu essa mensagem, e já faz algum tempo, Deus ministrou ao meu coração que Deus está levantando evangelistas nessa casa, que vão pregar o evangelho simples e verdadeiro. Deus está levantando homens e mulheres evangelistas que vão anunciar o evangelho simples e verdadeiro.
André então traz seu irmão Pedro até Jesus. Eu anotei algo que eu quero para a minha vida e talvez você queira para a sua também. Eu quero essa graça em minha vida onde um dia com Jesus seja suficiente para trazer os meus irmãos para perto dele. Eu quero essa graça na minha vida onde um dia com Jesus seria suficiente para trazer minha vizinhança toda aos pés de Jesus. Eu quero essa graça na minha vida onde as pessoas do meu ambiente de trabalho queiram o Cristo que eu sirvo. Eu quero essa graça na minha vida onde um dia seja suficiente para trazer os meus familiares para perto. E eu digo mais, um dia vai ser suficiente para você trazer outras pessoas para Jesus, amém? Um dia vai ser suficiente. Vamos adiantar. No verso 42, a Bíblia diz então que André leva Pedro até Jesus. E quando Jesus olha para Simão, Jesus disse: eu conheço você e conheço até o seu pai. Eu conheço você e conheço até o seu pai. E eu me lembro de Jeremias, o profeta Jeremias, que ele disse: antes que te formasse no ventre, te conheci, as nações te dei por profeta, mas você será chamado Pedro, você será chamado pedra, rocha. Entenda algo, Jesus conhece a sua família, Jesus sabe de onde você veio, e a partir de hoje Ele escreve uma nova história sobre a sua casa, amém? A partir de hoje Jesus escreve uma nova história sobre a sua vida. Ouça, para os Andrés que vão apresentar Cristo para outras pessoas, preste bem atenção. Para os Andrés que Deus está levantando aqui, André foi o mesmo que pegou aquele menininho na multiplicação de pães e falou: está aqui, Jesus, esse rapaz, esse menino aqui tem 5 pães e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Esse André. Não fique de biquinho, não fique de carinha fechada. Quando você trouxer alguém para Jesus e Jesus chegar mudando o nome dessa pessoa, não fica de carinha feia quando você trouxer alguém para Jesus e Jesus já chegar sem falar nada. Olha, você era um drogado, a partir de hoje você prega para o drogado. Você era uma prostituta, a partir de hoje você prega para a prostituta. Não fique de cara feia, pelo amor de Deus, porque Jesus, aquele que está aqui, Ele é especialista em mudar nomes. Ele é especialista em mudar nomes. Ele é especialista. Saulo se transformou em Paulo, Jacó em Israel, Abrão em Abraão. Ele é especialista em mudar nomes. E eu tenho uma notícia para te dar: Jesus está mudando alguns nomes nessa noite. Jesus está mudando alguns nomes de fracasso para nome de sucesso. Jesus está mudando o nome. Jesus está mudando alguns nomes. E digo mais: não fique de cara feia se Jesus fizer algumas coisas por quem você trouxer que ainda não fez por você. É muito sério. Não fique de carinha feia se Jesus abrir alguma porta para alguém que você trouxer que não abriu para você ainda. Foi André que entrou dentro da casa, mas o nome foi o de Simão, que foi mudado para Pedro. Era André que era íntimo, mas mudou o nome de Pedro,
Você pode ser íntimo e Deus muda o nome do outro. Não importa, o que importa é estar perto, o que importa é estar na casa, o que importa é ser íntimo, pelo amor de Deus. Nós precisamos aprender a alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Nós às vezes carregamos essa deficiência no nosso caráter, que é podre. Nós temos muito mais facilidade de alegrar com o choro do outro do que... Mas nós somos convertidos de verdade, amém? Nós vamos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Esse negócio não vai ser invertido conosco, não. Nós somos crentes de verdade. Deus ministrou algo no meu coração. Se você ficar com cara feia é porque você ainda não está sarado. Mas eu vou falar. O que Jesus irá fazer pelo outro será maior do que aquilo que Ele vai fazer por mim. Você tem a capacidade de dizer isso? Aquilo que Jesus vai fazer pelo seu vizinho que está aí do seu lado é maior do que vai fazer por você. Você tem estrutura em Deus para liberar para quem está do seu lado. Toca em alguém e diga: o que Deus vai fazer por você é maior do que Ele vai fazer por mim. Isso não vai ser um problema. Isso não vai ser um problema. Nós vamos receber isso com alegria. Não tem problema. Se Jesus fizer por Darlan algo que Ele não fez por mim, não tem problema. Ô Renan, me dá um retorno que minha voz foi embora. Ô Jesus. O que Jesus irá fazer pelo outro será maior. E isso não será motivo de tristeza. Isso não será motivo de ficar com biquinho, de ficar com ciúminho. Entenda que a pregação de André, olha só a pregação de André: achamos o Cristo. A pregação de André para Pedro foi: achamos o Cristo. Achamos o Cristo. Simples e suficiente. Em outras palavras, ele disse: eu tive um encontro com Cristo. A pregação dele não foi: olha, Jesus vai fazer, Jesus vai te dar, Jesus isso, Jesus aquilo. Não. A pregação dele: nós achamos o Salvador, nós achamos o Cristo. E isso já foi suficiente para Simão ir até Jesus. Nós precisamos entender que Jesus não é uma mercadoria barata, onde a gente fica implorando para as pessoas comprarem. Jesus não está numa prateleira, meu irmão, muito menos pregado no madeiro e nem na manjedoura. Ele está vivo à destra do Pai. Ele não é mercadoria. Ele é o Cristo. Ele é o Salvador. Ele é o desejado da minha alma. Ele é o desejado da sua alma. Entenda que eu não estou falando que nós não devemos pregar, que nós não devemos cumprir o ID. Não estou falando isso. É que na maioria das vezes nós temos uma deficiência de tentarmos incrementar tanta coisa na força do nosso braço para convencer as pessoas, que nós impedimos o agir simples de Jesus. Nós nos esquecemos da cruz e achamos que é o nosso convencimento. Uma palavra para mim e para você:
Jesus, Ele é e sempre será suficiente. Não precisa eu incrementar o Evangelho, não precisa eu agregar o Evangelho. Não tem isso, meu irmão. Jesus, a pregação, eu encontrei Jesus, ela é suficiente. Eu tive um encontro com Jesus, ela é suficiente. Porque nós temos uma tendência a falar assim: vem que Jesus vai fazer isso, vem que Jesus vai fazer aquilo, vem que Jesus vai transformar, vem que Jesus vai transformar. Ele faz, é claro que Ele faz, irmãos. Mas nós não podemos esquecer que apenas dizer que encontramos o Cristo é suficiente para convencer qualquer pessoa. Eu não preciso falar que Jesus vai mudar, eu não preciso falar que Jesus vai restaurar, eu não preciso falar que Jesus vai fazer isso. Encontrei o Cristo, isso é mais do que suficiente para convencer qualquer drogado como eu estava, qualquer pessoa que está no lamaçal, qualquer prostituta, qualquer pessoa. Achei o Cristo, isso é suficiente. E eu provo na Bíblia. A mulher samaritana, se você ler em João também, capítulo número 4, do verso 28 ao 30, eu vou ler. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? A pregação dela foi: olha, eu conheci alguém que conhece a minha vida, não seria ele o Cristo? E todos os homens daquela cidade saíram e foram ter com Jesus, com uma simples palavra: eu achei o Cristo, eu achei o Salvador, eu achei o Messias. Uma simples pregação foi suficiente para trazer os homens para Jesus. E a prova de que pregar Cristo é suficiente, se nós lermos o contexto dessa mulher, Jesus vira para ela e fala assim: ó, você já tiver 5 maridos, e o que você está agora não é seu. Ela volta e vai pregar para quem? Ela não vai pregar para a mulher, ela vai pregar para homens com quem ela tinha problema, com quem ela tinha dificuldade, com quem ela tinha uma falta. Eu não sei se era paterna, um desvio de caráter, não sei, a Bíblia não relata. O nosso testemunho é claro que é importante, mas um encontro com Cristo é suficiente para trazer uma cidade aos pés de Jesus. Um encontro verdadeiro é suficiente para trazer homens aos pés de Jesus. Não limite Deus, irmão. Nós achamos que para convencer alguém tem que ter todo um aparato. Não, Jesus, Ele é suficiente. Eu não vou cansar de falar isso. E aqui eu não estou fazendo apologia ao pecado daquela mulher de maneira nenhuma. Ela era recém-convertida, mas a pregação dela foi suficiente de trazer homens aos pés de Jesus. Algumas pessoas vão voltar e pregar no lugar onde o pecado abundou por um tempo, mas vão voltar com a graça superabundante. Alguns de vocês que estão aqui vão voltar para pregar no lugar onde talvez você pecou, você fez a bagaceira toda, mas você vai voltar lá cheio da graça, cheio da unção, cheio do poder de Deus, cheio de ousadia, e trazer aquelas pessoas aos pés de Jesus. Não é o nosso esforço, nem a nossa maquiagem espiritual que vai convencer pessoas. Os homens, as mulheres, os casais, os jovens dessa cidade
estão precisando ouvir que nós encontramos o Cristo. Os homens da cidade de Carlos Chagas estão precisando ouvir que nós encontramos o Cristo. Vinde e vede. A pregação da mulher samaritana foi a mesma de Jesus. Onde você mora, Jesus? Vem ver, vem ver. A pregação da mulher samaritana, vem ver, vem ver. Nós precisamos dizer: eu encontrei o Cristo. Vem ver, vem ver. Eu tive um encontro com o Salvador. Vem ver, vem ver, vem ver, vem ver. Jesus venha tirar de nós. Na verdade, Jesus já está tirando os nossos argumentos de convencimento que tem roubado o lugar da cruz. Os nossos argumentos, artifícios que tem roubado o lugar da cruz, está caindo por terra nas nossas vidas hoje. Tira de mim, Senhor. Tira de mim, Senhor, as estratégias que têm inibido o preço da cruz. Você pode orar isso ao Senhor. Eu vou te dar um minuto para você orar ao Senhor, pedindo ao Senhor. Eu já estou caminhando para o final. Eu não vou cansar de falar. O preço que Jesus pagou é suficiente para endireitar qualquer pau torto como eu e você. Se Deus endireitou você, por que vai ser o meu argumento que vai endireitar o outro que está lá? É o preço da cruz, irmão. Jesus, ele é suficiente. O nosso dever é simplesmente apresentar Jesus. Eu quero te convidar a colocar sobre os seus pés. Ouça. A pregação de André foi: nós achamos o Messias. Ele não falou: olha, eu achei alguém que me curou. Eu não achei alguém que me libertou, que fez aquilo. Foi simplesmente: nós achamos o Cristo. A pregação para os Andrés que Deus está levantando aqui hoje. E quando eu falo os Andrés, eu falo os evangelistas, as pessoas que vão anunciar o Cristo. A nossa pregação não pode ser: olha, vem para Jesus, que Jesus fez isso ou fez aquilo por mim. Beleza, isso faz parte do seu testemunho. Mas nós precisamos entender que as pessoas não precisam de Jesus e algo mais. As pessoas não precisam ouvir a mensagem da cruz e dizer: olha, Jesus me tirou das drogas. Não, o preço que Jesus pagou é suficiente. Eu não preciso falar de mim para anunciar Jesus. Glória a Deus pelo meu testemunho, pelo seu testemunho. Isso deve ser anunciado, glória a Deus. Mas nós temos que tomar cuidado para não tirar a cruz e colocar a nossa pregação, o nosso testemunho, o nosso viver, o meu jeito, isso, aquilo outro. Não. Não é Jesus e algo mais, é somente Jesus.